Hoje nós vamos falar sobre um assunto de que o texto base que eu vou ler hoje está lá no livro de Daniel, capítulo 1. Se vocês quiserem já ir abrindo a Bíblia de vocês, né, nós vamos ler Daniel capítulo 1. Infelizmente nós estamos assim, com uma falta muito grande de obreiros, né? E eu vou pedir a vocês que nas orações de vocês orem para Deus enviar pessoas aqui para a igreja, enviar, até entre vocês mesmos, pessoas que estejam dispostas a nos ajudar no dia a dia. Vocês podem reparar que às vezes é meio difícil, né, as irmãs estarem fazendo louvor, porque quem canta, quem já cantou, sabe quão é difícil a gente trabalhar com playback. E olha que a nossa igreja ela tem instrumento e não tem músico, e é uma coisa assim. De onde eu vim, né, eu venho lá de São Paulo, acontece exatamente o contrário. Uma igreja que tem um monte de músico, mas não tem instrumento. Aqui tem instrumento, mas não tem músico. Mas, né, Deus sabe de todas as coisas. Vamos estar orando, né, peço que vocês nos ajudem em oração, para que o Senhor ele possa enviar pessoas, né, que estejam nos ajudando, que estejam dispostos a trabalhar, porque Deus ele quer ver a igreja todinha se movimentando, inclusive os irmãos, né, do dia a dia, né, que quiserem, né, nos ajudar em todas as coisas e eventos, né, estamos abertos aí para que toda a igreja se movimente. Uma coisa interessante que a gente pode comentar e ver nesses nossos últimos dias, o quão grande nós somos influenciados. Se vocês forem reparar em tudo na vida da gente, principalmente por causa dessa pandemia, e por causa das redes sociais, nós somos altamente influenciados. Vocês podem reparar, por exemplo, quando você começa a chegar e pegar algumas redes sociais, por exemplo, né, que a gente posta bastante, ou a gente vê bastante nos nossos WhatsApps, por exemplo, a gente vê, como você vê pessoas enviando mensagens em TikTok, pessoas enviando mensagens no Instagram, pessoas colocando pedacinhos, né, curtinhos e mensagens motivacionais. E aí a gente chega e assim, e também a gente repassa e manda muita mensagem, e muitas vezes nós não nos deparamos como nós somos influenciados por essas mensagens, por esses videozinhos, por algumas fotos, por algumas frases que vêm escritas, né? Olha, eu vou falar para vocês, irmãos, assim, hoje em dia nem tanto, mas no passado, quando existiam só sites onde as pessoas elas copiavam e colavam no Instagram, nas redes de WhatsApp, por exemplo, era incrível como a gente tinha mensagens de pessoas que eram espíritas, mensagens de pessoas que eram budistas, mensagens de pessoas que eram de outras religiões que não a nossa cristã, né? que não professavam Jesus, mas tem muita religião por aí que fala que Jesus é Senhor, né? Tem algum problema? Não tem problema nenhum, desde que fale de acordo com a palavra de Deus, tá? A gente não vai ser ignorante porque alguém que confessa e professa uma outra crença, ela chega e usa a nossa Bíblia, usa a palavra de Deus e coloca na mensagem que ela quer pôr. Por que eu falo que nós não podemos ter nada, eu pelo menos eu não tenho nada contra? Porque o próprio Paulo, certa vez, quando os discípulos de Paulo chegaram e falaram para ele, né, que tinha gente que estava usando o nome dele para pregar Jesus Cristo, ele chegou e falou: não importa o que se estão usando o meu nome ou não, o que importa é que Cristo venha a ser pregado, né? Que Jesus ele venha a ser anunciado. A pessoa muitas vezes ela vai chegar e falar sem noção, mas se ele pegou um texto da Bíblia, né, que a gente vê muitos pegarem um versículo da Bíblia e chega e coloca lá e posta, escreve alguma coisa, tudo bem. O que nós não podemos fazer é nos deixar levar por algumas pessoas, por algumas situações, por algumas pessoas que assim, dentro da internet hoje, se você for perceber, existe uma profissão que nasceu nos últimos anos, a chamada profissão de influenciador.
Olha só que coisa maluca, influenciador de todas as coisas. Por isso que a gente chega e vê, por exemplo, como o nosso povo, né, ele é doido por reality show. Ele é doido por chegar e assistir esses programas, né, que invadem a vida privada de alguém para chegar e ver o que a pessoa faz no seu dia a dia. Então a gente vê que essas redes sociais, elas estão crescendo cada vez mais. A gente pega influenciadores, pessoas que postam e fazem coisas e tem gente que não levanta, não sai da sua casa se não chegar e não ver uma mensagem dessa ou daquela pessoa. Não quero nem dizer se é crente ou não, não importa. O que importa é que nós não podemos nos deixar levar por muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus. A gente não pode chegar, por exemplo, e tomar por base: aquele irmão, ele é crente. Amém, está cheio de crente por aí. Está cheio de gente que está nas igrejas, mas ele prega uma palavra bonita, ele traz mensagem de autoajuda. Puxa, então a gente já começa a pensar o seguinte: autoajuda é coisa de Deus? Não é. Eu sinto muito, irmãos, mas autoajuda não é coisa de Deus. Deus, ele chegou e criou a gente, criou o homem, para que fosse o louvor da glória dele, ou seja, para que em primeiro lugar nós, nos dobrássemos diante da presença de Deus e reconhecêssemos que Ele, reconheçamos que Ele é Senhor. Deus, ele não nos abençoa, então amém, abençoa. Agora, eu não posso chegar e tipo assim, eu falar que Deus vai fazer todas as coisas para mim. Se Ele quiser, Ele vai fazer, porque Ele tem esse poder de fazer. O que eu preciso fazer para eu ser abençoado em primeiro lugar é eu obedecer a sua palavra. Isso é claro dentro da Bíblia. Nós temos que obedecer a Deus. E como que eu vou obedecer a Deus? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de influência. A gente sofre influência de tudo na vida, sabe? A gente sofre influência dos nossos amigos, a gente sofre influência do nosso trabalho, a gente sofre influência no nosso dia a dia. Tem coisas que, por exemplo, você chega assim, não vou nem citar no exemplo, mas tem coisas, por exemplo, que você assim, vamos falar de uma comida, por exemplo, né? Normalmente as pessoas detestam jiló. Chega, nossa, que coisa amarga, que coisa ruim. Mas quando é uma coisa muito bem preparada, a pessoa sente um cheiro gostoso, um aroma que atrai a gente. Vai comer, vai sentir aquele gosto amargo. Mas é uma questão muitas vezes de costume, né? Às vezes você come, chega uma hora que você come, você nem percebe o tal do amargor do legume. E aí, não que seja uma coisa ruim, mas assim, só para mostrar para vocês como nós somos facilmente influenciados pelas coisas. Eu dei um exemplo bobo de comida, mas irmãos, com tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente vê assim que existe uma preocupação. Às vezes eu comento com um amigo meu de 30 anos atrás já, que a gente trabalhou muito tempo junto, e me preocupa demais o que vai ser da nossa geração futura. Na nossa geração futura eu já incluo os meus filhos e aqueles que estão vindo, que estão nascendo, os pequenininhos que estão caminhando. Por quê? Irmãos, a gente vive num mundo em que cada vez mais as pessoas, elas não querem saber de Deus. A gente vive num mundo em que cada vez mais as pessoas, elas acham que elas têm poder e capacidade de todas as coisas. Se você vai estudar, se você se dedicar, se você se esforçar, você vai ser uma pessoa abençoada. Agora, existe uma grande diferença entre você ser abençoado e você ser próspero por causa do fruto do seu trabalho, desde que você chegue e você coloque Deus na sua frente, e existe aquele que vai ser fruto abençoado e próspero no seu trabalho quando não tem Deus. Por quê? Qual a diferença desses dois? Em tudo, na nossa vida, a gente acredita a Deus, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins, sejam nas coisas alegres, sejam nas coisas tristes, sabe? A gente acredita todas as coisas da nossa vida diante da presença de Deus, porque Ele é o conhecedor de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é aquele que cuida da gente em todos os momentos. Mas na minha vida está sendo uma decepção. A vida da gente muitas vezes é um sofrimento só, sabe? E quando você começa a pensar nessas coisas, você começa a entrar em parafuso. Só que a gente esquece que existem pessoas que passam muito mais dificuldades do que nós.
Existem pessoas que chegam, às vezes não tem nenhuma família, nem parente, nem um irmão, nem um amigo com quem ela possa contar. E às vezes a gente chega e a gente esquece que nós temos, por exemplo, mesmo que você não tenha família nenhuma aqui, mas você tem uma igreja que, se você procurar, dependendo da sua necessidade, a igreja vai te ajudar. E melhor ainda, a igreja, ela tem pessoas dentro delas que são sinceras, que vão estar, podem orar por você e você será abençoado. É aí onde está a crença de nós chegarmos e orar a Deus e as coisas acontecerem. A fé que nós temos de chegar e pedir para Deus, a intercessão que os irmãos, que a igreja ela tem, para fazer diante da presença de Deus, para que o milagre ele venha acontecer. Você vai trabalhar, você vai lutar, você vai se esforçar, mas pode ter certeza de uma coisa: a porta, ela sempre vai ser aberta por Deus. Deus ele pode mexer mundos, Deus ele pode mexer pessoas para chegar e abrir a porta para você, é o que nós vamos ver hoje. Mas essa porta, sabe, muitas vezes você chega e fala: eu dei sorte. Se você pensar desse jeito, ou como muitos, né, chegam, aqueles que não acreditam em Deus, eles acreditam nisso. Eles acreditam que o destino, né, para não falar sorte, eles falam: o destino fez isso para a minha vida, mas porque eu trabalhei para isso, velho. Irmãos, é tão triste quando a gente chega e vê uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que chega e deposita tudo aquilo que ela tem sobre ela mesma, sabe? E ela não consegue enxergar que quem trouxe ela à vida, ela não consegue enxergar que quem deu formação a ela não consegue enxergar que quem livrou ela do mal, que quem livra a gente de todas as coisas. Se nós estamos aqui hoje e a vida toda que nós passamos, é porque Deus, ele tem, em primeiro lugar, um grande propósito na vida da gente. Em segundo, é porque Deus, ele sempre cuidou de todos nós. Lógico, a gente tem problemas, temos enfermidades, temos situações dentro de casa, na nossa vida de trabalho, no nosso dia a dia, temos diferenças com outras pessoas, mas, irmãos, isso é a vida. A vida de nós não tem diferença nenhuma com a vida dos outros, é tudo igual, só que cada um, quando tem as suas dificuldades, se agarrar-se em Deus, ela nunca vai se sentir só. E pode ter mais uma outra certeza: se você tiver fé, o milagre ele pode acontecer muito mais rapidamente do que você imagina. Vamos ler lá no livro de Daniel, capítulo 1, para a gente poder ver como esse grande homem de Deus, ele não se deixou levar pelas coisas que aconteceram diante da presença dele. E é isso que a Bíblia ela nos ensina. Já desde o livro de Josué, Deus ele chega e falou para Josué: medita nas Escrituras, porque ela vai te dar a vida eterna, porque ela vai chegar e vai te abençoar. Medita na palavra de Deus, sempre. Deus ele vai te responder. No momento de dificuldade, Deus ele vai falar com você, Deus ele vai te mostrar alguma coisa. Ele pode chegar e falar: sossega, calma. Ele pode não falar nada. E mesmo quando Deus ele não fala nada, como aconteceu com Jesus, quando ele foi lá na noite em que ele chegou a ser preso, Jesus orou e pediu para Deus o livramento. Deus ele não falou nada. Até quando Deus se cala, Deus ele fala. E Jesus entendeu o recado. Então, é onde a gente tem que estar sempre sensível à voz de Deus, sensível ao que Deus ele faz na nossa vida, porque muitas vezes a gente chega e fala assim: nossa, do nada aconteceu isso. Nossa, do nada eu dei sorte de chegar e, sabe, ser abençoado. Ou, né, aconteceu um danado num problema. Mas, irmãos, tudo, se a gente acreditar a Deus, a gente depositar nas mãos dele, pode ter certeza de uma coisa: ele vai chegar e vai te olhar com outros olhos, porque, em primeiro lugar, Deus ele quer ver fé na nossa vida, no nosso coração. Deus ele quer enxergar isso dentro de nós. Vamos ler o livro, capítulo 1 de Daniel, que diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres.
jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesassar, a Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. E então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu-os e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntou. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Feche os olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, nesse momento, ó Pai. Glorificamos o teu santo e maravilhoso nome sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe o teu povo, as nossas vidas, para a tua casa, Senhor, para podermos te louvar, Senhor, engrandecer o teu nome, para podermos entregar o nosso sacrifício de adoração diante da tua presença, Pai. Nesse momento pedimos ao teu Santo Espírito que o Senhor venha falar conosco, venha trazer, ó Deus, a glória da tua revelação, e que o Senhor venha estar, ó Deus, a glória, trazendo entendimento para cada coração aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, pedimos a tua revelação, a tua sabedoria, que todos venhamos a sair da tua casa, cheios do teu Santo Espírito, do teu conhecimento e da tua glória. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, irmãos, o pano de fundo dessa história, que começa em Daniel, foi quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele chegou, e quando diz aí no versículo 1 que ele sitiou, ele chegou e ele ficou por alguns anos, por alguns meses, algumas semanas, ele botou todo o exército dele em volta da cidade de Jerusalém. O que significa colocar o exército em volta da cidade? Jerusalém era uma cidade totalmente murada, e que para entrar ou sair tinha que passar por determinados portões. O exército do inimigo, da Babilônia, quando ele chegou e ele sitiou, aconteceu que ninguém entrava e ninguém saía. Se saísse era preso, e se entrasse, eles não deixavam passar. Consequentemente, o que aconteceu? Uma hora acabou a comida, uma hora acabou a água. E aí eles começaram a chegar e a sofrer, porque não tinha como chegar e buscar. Então foi dessa maneira que o inimigo ele chegou e venceu a batalha. Tá? Então por mais ou menos 5 a 7 anos,
Nabucodonosor, ele não chegou e não destruiu totalmente a cidade de Jerusalém, e nem chegou e levou, porque era grande a população, para ele chegar e levar para ser escravo, né? Lá para a Babilônia. O que ele fez? Na primeira vez ele chegou, olha só como o cara é inteligente, separa, né? E aí, só para a gente poder entender uma coisa, tudo que a gente sabe da vida de Daniel está aqui dentro desse livro, da vida pessoal dele. Então olha só, quem era Daniel? Primeiro, o nome dele se chama Deus é meu juiz. Então quando o rei ele chega e ele fala para o comandante da guarda, né, dos seus eunucos lá, ele chegar, ele ia até Israel, olha só o que ele fez. A primeira vez que ele chegou, entrou para saquear o reino de Israel, né, o reino de Judá, a cidade de Jerusalém. Então isso aí foi mais ou menos no ano de 605, 607 a.C. Ele chegou e falou para o tal do Aspenaz, ó, entra lá, pega jovens sem nenhum defeito, boa aparência, instruídos em boa sabedoria, em toda sabedoria, conhecido, né, tem um alto conhecimento em ciência, sejam bons no palavreado, na língua que eles exercem, né, quando fala versados no conhecimento é isso aí, e que fossem competentes para, como falar, assistir, para trabalhar no palácio real do rei, tá? Do rei da Babilônia, e ainda por cima, que eles tivessem a capacidade de ensinar a cultura e a língua, né? Ele fala o caldeus porque Israel ele tinha invadido a terra dos caldeus, né? E que eles conseguissem transmitir todo o conhecimento que eles tinham. E ainda lá no começo, um pouco antes, vai falar de levar pessoas da linhagem real e pessoas nobres. Então a gente sabe que Daniel ele era um homem rico, ele era de família nobre, ele era um homem inteligente, ele não era profeta, tá? Ele passou a ser quando Deus o levantou. Ele não tinha esse ofício, mas ele estudava, ele buscava e procurava conhecimento da palavra de Deus. E Daniel, ele era um homem fiel e temente a Deus. Então todas essas qualidades que o rei chegou e falou que ele tinha que chegar, o tal das Aspenaz, ir lá e procurar lá em Israel, Daniel tinha todas essas qualidades, inclusive os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, tá? Então quando eles foram lá, e aí o que aconteceu? Olha só que interessante, o rei chegou e falou, por 3 anos, né, vocês vão alimentar com as nossas comidas, com o nosso vinho, fazer com que eles, em primeiro lugar, eles fiquem fortes. Por que era essa a intenção do rei? Não sabemos, né, qual era a intenção. Mas provavelmente era para que esses 3 homens, todos esses homens que foram levados lá, em primeiro lugar, e não foram poucos, foram muitos, tá? Foram para que eles pudessem aprender a cultura dos babilônios, para que eles pudessem aprender a língua dos babilônios, para que eles pudessem se corresponder e conversar com o rei, sabe? Se eles realmente tinham todo o conhecimento daquilo que eles tinham para ensinar. Por que eles tinham que chegar e comer das iguarias? Não sei, ou que provavelmente possa ter acontecido que a Babilônia, conhecendo, né, que o povo de Israel era um povo que seguia rigidamente as suas leis, as suas convicções. Então, por exemplo, eles não comiam qualquer tipo de carne, né? Por exemplo, a carne de porco que a gente adora, que a gente come, né? No nosso dia a dia tem quase tudo carne de porco. Se você for pensar, eles abominavam isso daí. Vinho, sabe? O vinho lá que eles tomavam não era um vinho muito forte ao ponto de se embebedar. Lógico que se tomasse bastante ia ficar bêbado, mas não era esse ponto. Então Daniel ele chegou e falou o seguinte, e ele já tinha esse propósito no seu coração, sabendo como era a religião que ele seguia, a religião dos 10 mandamentos, a religião de Moisés, né? Ele chegou e falou, eu não vou me contaminar, eu não vou comer essa comida, eu não vou comer essas iguarias. E vocês sabem muito bem, né? Que a gente chega e a gente sempre ouve falar, o Oriente ele é famoso por tempero forte. É a mesma coisa quando a gente chega e vai, por exemplo, para o norte e nordeste, a gente vê que as iguarias, né, as comidas elas são muito mais fortes do que a nossa, aqui na parte, né, da região do sul e sudeste. Aí o que acontece? Daniel ele teve essa convicção, eu não vou me misturar, eu não vou chegar e não vou comer daquilo que eles querem comer. Agora, olha só que interessante,
Daniel, ele chegou, quando ele falou que ele não ia se contaminar, simplesmente ele não podia chegar e falar, não vou comer isso daí. Mas quando você tem um propósito no seu coração, de você servir a Deus, e ele queria servir a Deus, o que ia fazer com que ele deixasse de ter a comunhão com Deus? Irmãos, uma coisa que Deus ele coloca para a vida da gente, e ele fala que isso daqui é bom ou ruim, pode ter certeza. Sabe que quando é bom, que quando é ruim. Lá no passado, quando Deus ele proibiu de comer a carne de porco, é porque Deus ele já sabia que a carne de porco, o porco ele era tratado com lavagem. Todo mundo sabe que porco que é tratado com lavagem, pode ter certeza, vai ter a doença lá que vai chegar, e do bichinho que vai para a cabeça lá e você morre de aneurisma, você morre de AVC, né? Quantas e quantas pessoas, principalmente das que são do interior, que chegam e não morrem por causa disso. Hoje em dia nem tanto, mas no passado muita gente chegou a morrer por causa disso. E Deus, sabe, a ciência veio descobrir há poucas décadas, e Deus ele já tinha falado isso há milhares de anos atrás, desde a época quando Deus ele entregou a lei para Moisés, que chegou e falou, pata fendida, escamoso, sabe, não deve comer. Por exemplo, né, naqueles tempos lá, mas por que é proibido comer frutos do mar? Por que o judeu não come frutos do mar? Ele não come camarão, não come lagosta, não come ostra, marisco, sabe? Não come lula. Por que é interessante, né? Eu acredito que vocês muitos devem gostar dessas coisas. Porque os frutos do mar, eles são chamados de lixeiros do mar. Eles comem tudo que é lixo que tem dentro do mar, porque eles são animais que rastejam dentro da água, né? Então eles comem tudo quanto é lixo. Quando fala lixo, né, come todo o resto de comida, resto de animais que chegam e ficam lá no mar. De certa maneira, hoje em dia, né, a gente vê que as coisas são muito mais tratadas, mas antigamente Deus ele proibia determinadas coisas, não porque simplesmente Deus ele não queria, mas porque tinham algumas coisas que trariam alguns tipos de doenças e algumas enfermidades para as pessoas, tá? Mas Daniel ele chegou e aí a gente começa a entrar com um ponto de interrogação. Será que se a gente comer legumes e tomar água, a gente vai engordar? Porque a Bíblia diz lá que ficaram robustos. E a gente sabe que nos dias de hoje, quando alguém que segue esse tipo de dieta, a pessoa ela só vai ficar robusta, vai ficar forte, musculosa, de boa forma física, se ela fizer exercício. Isso daí a Bíblia não diz que ele fez exercício. Então olha só o que faz com que uma pessoa, quando ela tem um propósito com Deus, ela chega e fala assim, eu não vou me deixar levar por isso. Eu não vou me deixar levar, sabe, por essas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus me ensina assim, assado. Então Daniel, ele tinha essa convicção. E olha, e quando ele chegou, uma coisa tão simples, ele chegou e falou, nós não vamos comer. E aí ele chegou e fez uma prova, falou, daqui 10 dias, você vê lá, se a gente não tiver como o rei quer, tudo bem, aí a gente vai ser obrigado a comer. 10 dias depois, Deus fez um milagre. Mas não porque ele comeu só legume. Porque todo mundo sabe, irmão, se a gente ficar comendo só legume e tomar água, pode ter certeza, a gente não vai engordar. A gente não vai ficar com uma aparência musculosa, como mostra a palavra de Deus. Mas foi porque eles fizeram um propósito com Deus, e Deus ele chegou e mudou essa situação. E aí o que aconteceu? Diz ali que foi um tempo determinado por Deus, pelo rei. 3 anos, irmãos. Imagina você ficar 3 anos comendo só naquelas iguarias, comendo só comida forte. Obviamente teu colesterol vai lá para cima, teu coração vai ter problema, seu fígado, seu rim vai chegar e vai apresentar um monte, porque tudo que é gostoso, você pode ter certeza, faz mal. Quando a gente come em excesso. Quando a gente come em excesso tudo aquilo que é gostoso, pode ter certeza que vai fazer mal para a gente. A gente já se conhece, então cada um sabe dos seus limites, do que pode comer ou não pode comer. Mas o assunto hoje não é comida, mas só para mostrar que uma simples coisinha onde Daniel mostrou a sua fidelidade para Deus, Deus ele chegou e botou eles numa posição, porque eles eram para ser simplesmente serviçais em palácio.
Eles eram para ser, quando falam em assistir, é para chegar e ser ajudante de alguma coisa dentro do palácio do rei. Só que depois de 3 anos, e Daniel, aí eu falo que entra a nossa capacidade que Deus ele deu para cada um de nós. Daniel, por ser um profundo conhecedor da palavra de Deus naquela época, um estudioso, né? Ele chegou, ele teve 3 anos para aprender da cultura, para aprender da língua, sabe, para conhecer todas as coisas. Ninguém sabia, irmãos, ninguém sabia que o rei iria questionar eles. Provavelmente deveria, né, eles deveriam até imaginar, mas ninguém sabia que depois de 3 anos o rei ele ia chegar e querer saber o que eles tinham aprendido da cultura deles. De que interessaria aprender a cultura deles? Irmãos, todo mundo sabe, nos dias de hoje, em todos os tempos, os reinos, as potências, os países, eles só se tornam mais fortes através da inteligência. A força bruta já foi. O tempo da força bruta foi lá na Idade Média. Depois de um tempo para cá, depois da Revolução Industrial, até os dias de hoje, os reinos eles se tornam potentes com inteligência. Óbvio, o pessoal chega e fala de chegar e fazer bomba nuclear, de ter de bomba química, de um monte de coisa que tem poderio de armamento, mas tudo isso, para você chegar nisso daí, não é simplesmente ter dinheiro, é você chegar e você usar de inteligência para você construir e você equipar o seu país. Então, naqueles tempos, o rei da Babilônia, que era um império, um dos maiores impérios que existiu no mundo, naqueles tempos, eles chegaram e eles queriam que as pessoas de Israel, os mais inteligentes, os mais sábios, conhecessem e aprendessem a cultura deles para ajudar a eles, em primeiro lugar, a dominar. Porque vocês imaginam o seguinte, quantas e quantas mil pessoas foram em três levantes de cativeiro, quantas e quantas mil pessoas foram levadas de cativo lá. Sabe, a contagem, se não me engano, acho que era coisa de 500, 600 mil pessoas, uma coisa assim, era muita gente. Agora ia chegar lá, o pessoal ia ficar lá convivendo, ia ficar lá simplesmente confinado como se fosse uma prisão. Não, eles teriam que trabalhar para eles mesmos, eles teriam que chegar e se relacionar ao próprio Deus. Ele tinha mandado isso daí de ordem para o povo lá. Outra coisa, a gente chega e leu lá nos primeiros 2 versículos, dizendo que Deus, o Senhor, abençoou o inimigo para chegar e prender o povo dele. Então, muita gente chega e fala, pensa assim, Deus ele não faz o mal. Deus, de maneira nenhuma, Deus ele não tem o mal. Realmente, Deus ele não faz o mal. Mas quando a gente faz alguma coisa má, Deus ele usa de justiça. Deus ele usa de juízo diante das nossas vidas. E não importa o que, mas ele faz as coisas mais loucas do mundo para envergonhar. Como diz Paulo, ele usa das coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. O povo de Israel, ele se achava o melhor povo do mundo, o povo de Judá. Ele se achava o maior povo do mundo porque ele era abençoado e porque eles tinham um templo, eles tinham a casa de Deus, eles tinham o templo lá de Jerusalém, que era a coisa mais, sabe, era o orgulho do povo de Israel. O orgulho do povo de Israel não era ser servos de Deus, mas era porque eles tinham a casa de Deus lá e eles cultuavam, eles diziam que cultuavam a Deus quando iam para a casa de Deus. Mas era tudo mentira, porque Deus ele chegou e ele não teria mandado o povo pegar, ser levado cativo e ficasse por 70 anos. E por causa de uma coisinha, quando passou 3 anos, né, muitas vezes a gente pensa assim, mas comigo não tem nada a ver. Irmãos, quando se trata de Deus e Ele coloca alguma coisa na vida da gente, pode ser a coisa mais boba que Deus ele fale para você, que Deus ele chega e fala, faça assim, faça, ou não faça isso, não faça. Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas se Deus falou para você e você tem certeza que Deus ele falou, e aí eu falo, né, que nós temos que ter essa certeza absoluta quando é Deus falando ou Deus fazendo na vida da gente, faça, porque se você não fizer, pode ter uma consequência nisso tudo. Então Daniel, uma coisa muito simples, ele chegou e ele foi fiel a Deus, e ele não se contaminou. Depois de 3 anos, todos eles foram chamados, e a Bíblia diz ali no capítulo 1 que eles tinham
10 vezes mais. Quando fala douto, significa sabedoria. Eles tinham 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais sabedoria do que todas as outras pessoas que foram levados cativos, todos os outros amigos e irmãos de fé que eles tinham lá naquela época, que estavam ali. Agora, eles se deixaram corromper os outros. Daniel e seus 3 amigos, eles ficaram fiéis a Deus, ou seja, não é porque não estavam comendo a comida, mas o fato deles estavam só se alimentando daquele tipo de legumes e água, eles estavam glorificando a Deus. Olha só que coisa interessante. A gente pensa muitas vezes que nós glorificarmos a Deus é somente nós falarmos da boca para fora. Mas quando você está fazendo um propósito com Deus, quando você está cumprindo alguma coisa para com Deus, você pode ter certeza de uma coisa: você não precisa nem falar. Quanto mais falar é melhor, mas você não precisa nem falar, porque se você está cumprindo algo com Deus, você está glorificando a Deus através da sua própria vida. Então, o fato dele chegar e agir daquela maneira, ele e aqueles 3 amigos dele, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, todos esses 4, eles estavam glorificando a Deus num país em que não conheceu a Deus. É óbvio que no dia a dia, as pessoas, como eles estavam se sobressaindo com seus irmãos de fé, né, falando assim por dizer, quem era naquele lugar, com certeza, eles estavam vendo alguma coisa diferente. Essa alguma coisa diferente é o que nós temos também. Nós temos a glória de Cristo nas nossas vidas. Nós temos, sabe, nas nossas vidas, para chegar e resplandecer e brilhar nas outras pessoas, a glória de Jesus sobre as nossas vidas. E muitas vezes alguém chega e fala alguma coisa de você, alguém chega e faz um comentário de você, aonde chega e assim, muitas vezes você dá valor para isso ou para aquilo, e as pessoas de fora, elas conseguem enxergar a luz em Cristo dentro da vida de vocês. Isso daí, irmãos, é porque a gente está, porque vocês estão caminhando diante da presença de Deus, debaixo da graça dele, debaixo, sabe, da ordenança de Deus. E ainda mais, a gente chega e a gente vai ler lá no último versículo do capítulo 1, vai dizer que Daniel, ele chegou e ele ficou até o reinado de Ciro. Só para vocês terem ideia, o povo de Israel ficou cativo durante 70 anos. Daniel viveu durante 70 anos dentro do Egito, dentro da Babilônia. E nesses 70 anos, ele sempre foi, ou sempre trabalhou no palácio do rei. Ele nunca foi tratado como escravo, mas ele sempre foi tratado como alguém, sabe, em que teriam que dar respeito e temor à vida dele. Por quê? Porque ele não falava pela autoridade dele, ele falava pela autoridade de Deus. E quem não acreditasse no Deus dele, passava sufoco e passava apuro. Então existem algumas histórias do livro de Daniel, que fala da cova dos leões, que fala da fornalha de fogo ardente, né, que fala que Daniel, ele chegava e ele orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, e ele tinha que chegar e adorar o rei, que não era Nabucodonosor, era o rei Dário. Mas a gente vê o seguinte, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem que ser o norte da nossa vida. Então, o que isso daí tem a ver com Jesus? Olha só que interessante. Daniel, ele foi um homem que chegou e assim, o livro dele é um dos livros mais estudados que tem em todos os tempos, até os dias de hoje, porque é um livro muito escatológico, um livro que chega e fala muito das últimas coisas, já no Antigo Testamento. E muita coisa que vai acontecer, que Jesus predisse, que está lá no livro de Mateus, está lá em Apocalipse, está nos outros evangelhos, né? Muita coisa confere e bate com o que Daniel falou, 600 anos de Jesus Cristo. Olha só que coisa, 600 anos. Tem muita gente, muito estudioso, quando você começa a chegar e você lê o livro de Daniel, ele começa a citar nomes de reis, ele começa a citar coisas que iriam acontecer. No tempo dele, tem muita gente que através da história chegou e falou, não foi Daniel que escreveu isso daí. Mas irmãos, Deus, ele tem a capacidade e o poder, sabe, de inspirar homens para chegar e falar sobre coisas que vão acontecer no futuro, coisas que vão bater, porque foi Deus quem falou. E aí onde a gente chega, muitas vezes a gente fica meio assim, um pouco com o pé atrás, com tanta gente que fica entregando profecia nos dias de hoje, e a gente vê que muitas profecias elas não se cumprem, mas
quando Deus ele chega e aprenda uma coisa, quando Deus ele vai falar uma coisa para você usando outras pessoas, pode ter certeza de uma coisa, se aquilo for de Deus, Deus ele vai falar com você mesmo. Sabe o que aconteceu com Moisés, por exemplo? Com Abraão, por exemplo. Deus ele chegou e ele foi destruir Sodoma e Gomorra, não foi? Se vocês se lembrar da história, Deus ele mandou os seus anjos lá para destruir Sodoma e Gomorra. Antes de destruir, Deus ele chegou e falou com Abraão que ele ia acabar com a cidade. E Abraão fez o quê? Por isso que eu falo que nós temos uma função muito importante no nosso dia a dia com Deus. Nós temos a função de nós intercedermos pelas vidas, intercedermos por pessoas, sabe, que são justas, por pessoas que precisam de Jesus, por pessoas que se convertendo, se aceitarem a Cristo na vida deles, sabe, pessoas que podem chegar e contribuir demais para a obra de Deus e para ela própria. Porque, irmãos, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, só que as pessoas elas não acreditam nisso lá fora no mundo, as pessoas não acreditam. E nós que conhecemos a Jesus, nós temos a certeza disso daí. Vai chegar um momento que vai ter céu e vai ter inferno, vai ter eternidade com Deus e eternidade com o inimigo. E aí o que isso daí tem a ver com Jesus Cristo? A pessoa, se você for procurar na Bíblia, a pessoa que menos foi influenciada foi Jesus Cristo. Jesus ele sempre falava assim, eu e o Pai somos um. O que o Pai sabe, ele revelou a mim. Então, Jesus ele mostra e demonstra que por causa disso ele foi extremamente perseguido, sabe? Ele chegou, ele mostrava que ele tinha todo o conhecimento de Deus, não somente a comunhão, mas ele mostrava que ele tinha todo o conhecimento de Deus. E muitas vezes, quando aconteciam algumas coisas, sabe? Algumas coisas assim, inusitadas, Jesus ele era tocado. Por exemplo, o menor versículo da Bíblia, que agora existem outros versículos, mas assim, da Bíblia que nós conhecemos já do passado, o menor versículo da Bíblia ele diz, Jesus chorou, e Jesus chorou, né? Esse versículo que diz que Jesus chorou foi quando ele chegou para visitar quem? Lázaro. Jesus ele era assim, ele tinha Lázaro como seu irmão. Ele tinha Jesus ele tinha a Lázaro como seu irmão. E mesmo Deus falando para ele, revelando para ele quando Lázaro estava doente, Jesus ele chegou e falou, nós vamos lá para curar daqui 4 dias. E eles ficaram lá todo esse tempo. E Jesus sabendo de todas essas coisas, mas quando ele chegou lá e ele viu lá o túmulo, ele viu lá Lázaro enterrado, ele ficou comovido. Ele ficou, sabe, tocado dentro do seu coração. Foram raras as vezes em que a gente chega e a gente lê no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus ele foi tocado. Uma outra vez que Jesus ele foi tocado, foi quando chegou e o servo do centurião, ele chegou e mandou os seus comandados, ele mandou as pessoas que faziam parte do seu exército procurar Jesus para curar um dos seus servos. E Jesus falou, vamos lá, eu vou lá para curar. E na hora que ele estava chegando, o centurião ele chegou e mandou lá um dos seus criados chegar e falar, minha casa não é digna do Senhor colocar os seus pés. Por quê? Porque ele era um centurião romano, ele não adorava a Deus, ele não queria nem saber de Deus, mas ele ouviu falar que Jesus curava, ele ouviu falar da obra e dos milagres de Jesus. E o centurião, quando ele chegou, falou para Jesus, não precisa entrar na minha casa não, basta que o Senhor envie uma palavra que eu tenho certeza que o meu servo, o meu criado, ele vai ser curado. E Jesus ele falou o quê? Ele chegou e falou que nunca ele tinha visto em Israel tamanha fé como aquele homem, Israel, em Jerusalém, tamanha fé como era aquele homem. Jesus ele foi tocado, ele não se deixou levar por nada, mas existem algumas coisas que vão acontecer, que vão dentro do ministério de Jesus, que chamam a atenção dele como homem, como ser humano. Por exemplo, ele chega e fala, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, sabe? Pessoas que, por exemplo,
uma passagem de uma mulher chamada Sinfenícia, uma mulher que, sabe, era inimiga, sabe, era inimiga dos judeus. Ela chegou e ela tinha a filha endemoniada, e ela viu que Jesus estava passando perto do lugar onde ela morava. Ela correu atrás de Jesus, se humilhando, se ajoelhando diante da presença de Jesus, pedindo para ele curar, sabe, a filha dela que estava endemoniada. E Jesus, para provar, né, para chegar e ver o tamanho da fé dela, ele falando: não é lícito eu chegar e ajudar quem não faz parte do meu povo. Não é lícito eu chegar e dar comida, né, para os cães. Ele até chega e muita gente fala: nossa, mas Jesus foi muito grosso nessa hora. Mas olha só, quando Jesus ele fala uma palavra dessas, a mulher ela chegou e ela mostrou a fé dela. Mas até os cães eles se alimentam daquilo que cai da mesa. Isso é uma verdade. Não seja, todo mundo faz parte, partilha das coisas lá. E Jesus ele chegou e falou: a tua fé curou a sua filha. Pode dar que ela já está curada. Algumas coisas a gente vai ver no Novo Testamento que tocaram o coração de Jesus. Não fez mudar Jesus mudar de direção. Mas algumas coisas que aconteceram, que foram fora do normal, fora da normalidade, dentro daquilo que ele pregava do reino de Deus, que deixaram Jesus surpreendente. E aí Jesus ele deixou um recado para os seus discípulos: quem crê em mim fará obras maiores do que eu já fiz. Fará obras maiores do que eu faço. Por que isso daí? Porque a fé que nós temos em Jesus, realmente, se nós acreditarmos que Deus ele pode operar milagres, esses milagres acontecem. Esses milagres eles se realizam. Por mais, sabe, que a palavra de Deus ela nos ensine que seja feita a vontade de Deus. Até o último momento, até o último suspiro, até a última respiração, até a última expiração de qualquer pessoa nesse mundo, até o último momento, se nós orarmos, Deus ele pode fazer um milagre. E nós, independente daquilo que nós vemos lá, sabe, da condição que estão as pessoas nos dias de hoje, porque está cada vez pior, o mundo está degradando-se cada vez mais, as pessoas elas estão indo cada vez mais para o fundo do abismo. Só a gente parece que a gente consegue enxergar essas coisas. A gente que eu falo são os crentes, tá? Só aqueles que estão indo na igreja que conseguem enxergar essas coisas. Mas irmãos, nós estamos vivendo uma geração, como eu falei desde no começo da mensagem, uma coisa que me preocupa muito é o que vem a ser dessa geração no futuro. Se nós não fizermos a nossa parte, pode ter certeza, essa geração daqui para diante ela vai se perder. Vai se perder porque os crentes estão ficando cada vez mais fechados. Os crentes eles estão cada vez mais se fechando dentro do seu grupo, dentro do seu meio, dentro da sua bolha, e cada vez mais as pessoas elas estão se perdendo, cada vez mais as pessoas estão morrendo, cada vez mais as pessoas estão fazendo loucuras que agora não vem nem ao caso a gente chegar e falar, é só você olhar as famílias que existem por aí afora, as novas famílias que foram criadas, as opções de vida que cada um tem, e aí você começa a enxergar o seguinte: cada vez mais nós estamos ficando um pouquinho pior do que Sodoma e Gomorra, cada vez mais, sabe, a gente que é crente, sabe, eu fico preocupado, não somente com os meus filhos, eu fico preocupado com as pessoas, com a nova geração que nós crentes estamos criando. A nova geração, que, olha uma coisa interessante, quando você começa a ler a Bíblia do Antigo Testamento até Jesus Cristo, você começa a ler a palavra de Deus, sempre olhando o seguinte: Deus está fazendo alguma coisa através dos tempos, Deus está anunciando Jesus, Deus ele está fazendo e agindo sobre algumas pessoas que estão fazendo diferença no tempo que elas estão vivendo. Aí eu faço a pergunta: quem está fazendo a diferença no nosso tempo? Talvez você fale 1, 2, sabe, 3 pessoas por aí que estejam fazendo alguma diferença no nosso tempo. Mas olha quantas milhões e milhões de pessoas que estão por aí. Olha quantas milhares e milhares de pessoas que convivem e moram aqui nessa cidade, juntamente conosco. Quantas pessoas estão fazendo a diferença? Por isso é que a gente começa a lembrar de uma palavra que Jesus falou: grande é a seara, poucos os ceifeiros. Grande é
a colheita, mas cadê aqueles que vão trabalhar? Cadê aqueles que vão colher? E nós, vocês, são aquela geração, a geração que está vindo aí para não deixar as coisas caírem, para não deixar que o Evangelho ele venha a ser cada vez mais depreciado. Porque, irmãos, assim, dói no coração quando a gente chega e ouve as pessoas falando muito mal da palavra de Deus, falando muito mal de Deus, falando muito mal de Jesus Cristo. Já não basta aquilo que aconteceu quando Jesus ele foi preso, torturado, colocado no madeiro, sabe? E aí chega e a gente vê novamente as coisas acontecendo no dia de hoje. Deus está procurando verdadeiros adoradores que, além de adorar a Ele, trabalhem para Ele e que sejam pessoas, homens e mulheres fiéis a Deus, que não se deixam dobrar por nenhum tipo de coisa que vem querendo de fora te influenciar ou mexer com a sua cabeça, mas que o seu único norte ele venha a ser a Bíblia, a palavra de Deus, que é a que vai, sabe, responder tudo aquilo que nós precisamos, que vai falar tudo aquilo que nós, sabe, temos que fazer no nosso dia a dia. Se nós formos buscar na palavra de Deus, pode ter certeza que a resposta ela vem no nome de Jesus. Tá? Amém? Vamos cantar mais um último cântico.